Foi isso. Já estamos com... Tá ligado o som já? Não, na live já tá com o som? Tá. Louvado seja Deus, já estamos chegando, né? Mais um programa, o que a Bíblia diz, agradecendo a você que já está aí conectado com a gente. Vai compartilhando aí o nosso programa, compartilha essa live e vem com a gente, vem aprender mais de Deus. Esse é o programa de todas as quintas, sempre a partir das 20 horas nós estamos aqui, 20 horas e 30 minutos, estamos aqui falando do amor de Deus. Sempre aqui na minha frente, meu querido pastor Jonas, a paz do Senhor, meu pastor. Seja bem-vindo a mais um programa que a Bíblia diz. A paz do Senhor, Diácono Gildo, a paz do Senhor, você que vai chegando aí. Compartilha a nossa live no grupo da igreja, no grupo da família. Será um prazer termos esse momento aqui de aprendizado, né? Juntos, construirmos aqui um estudo abençoado da parte de Deus. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o chamado, né, pastor Jonas? Esse é o tema de hoje que nós vamos bater esse papo falando sobre o chamado. Será que existe vários chamados? Vamos ver, né? Isso, tem alguns tipos de chamado. Mas qual é o seu chamado? Você tem um chamado? Eu creio que tem, né, pastor Jonas? Cada um de nós temos um chamado, meu pastor? Isso, é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre o chamado. A gente vai ver que Deus nos chama, tem um chamado que é para todos os seres humanos, né? Em comum. Sim. Todos temos um chamado em comum. E nós vamos ver qual é esse chamado. E todos nós temos uma vocação ou um chamado específico também para que Deus quer. Deus nos chamou e nos escolheu para uma obra, uma boa obra. E nós vamos ver e falar sobre isso. Isso mesmo, vamos lá, vamos direto ao assunto. Não esquece, você que está chegando agora, de compartilhar, né? Compartilha esse programa com mais alguém, porque o assunto é bom, o assunto está apenas começando. Vamos lá, meu pastor, a primeira pergunta é o que é alguém ser chamado, meu pastor? O que significa isso? Qual o significado? Qual a verdadeira versão sobre eu ser chamado? Bom, chamada, a gente fala muito sobre cargos eclesiásticos ou dons ministeriais. Sim. E a gente fala muito sobre isso, né? Uhum. E o chamado ou vocação é algo que também todo crente precisa entender e achar o seu propósito, né? Porque todos nós fomos chamados para algum propósito, não fomos chamados para ficar à toa. E antes que a gente entre no assunto em si, Diácono Gildo, Sim. eu separei um texto aqui em Efésios 4, verso 11, e eu quero deixar aqui a leitura, né, de Efésios 4:11 para nossa meditação. Uhum. Então vamos lá. Bem rápido aqui. Efésios 4:11 diz o seguinte, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Né? Então nós vemos aqui nesse texto de Efésios falar sobre a unidade da fé. Uhum. E nós só chegamos a uma unidade na fé, nós como igreja, quando nós entendemos que cada parte do corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo, né? Vamos tirar a palavra parte, mas cada membro Sim. tem uma função dentro do corpo, né? E essa função nós podemos considerar
como o chamado à vocação. Por isso o texto, a partir do verso 11, vai dizendo que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores e mestres, né? Para que todos cheguemos ao crescimento, né? Ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para todo homem chegar à estatura plena de Cristo, sendo como partes ou membros que se completam num todo, para que o corpo bem ajustado, ele vai falar, né, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, né? Então, cada parte ela opera para que, com um propósito só, para o crescimento do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, o chamado, a vocação, Sim. Ele acontece quando você entende o que você é no corpo de Cristo, né? Porque muitos é algo que causa muita dúvida, muita frustração para muitas pessoas, porque muitas pessoas passam muito tempo e não entende o chamado, não acha o seu chamado. Mas para a gente melhorar o nosso raciocínio, você me perguntou o que é ser chamado. O que é ser chamado, né? Existe dois tipos de chamado, né? Para a gente já entrar no chamado ministerial ou dons ministeriais que Deus dá também, dons ministeriais. Mas antes do chamado ministerial, existe um chamado específico, que é o chamado que todos nós recebemos quando aceitamos Jesus. Então eu recebi o mesmo chamado que você recebeu, que é o toque do Espírito Santo, o chamado para a salvação. Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro chamado, é o chamado que todo crente, todo cristão, ele atende esse chamado. Né? Não tem como você ser um cristão sem atender o chamado de Cristo para a salvação, né? Sem aceitar Jesus, por acaso. Né? Não existe cristianismo sem aceitação de Jesus. Né? Então há muitos que dizem assim, eu sou cristão. Mas aí você pergunta, você é cristão por quê? Aí ele diz assim, não, porque eu acredito em Jesus Cristo, eu simpatizo com o evangelho. Não existe esse tipo de cristão. Eu estou falando aqui de cristãos que foram chamados pelo Espírito Santo para o convencimento do seu pecado, que é o que a palavra de Deus vai dizer, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus é o Espírito Santo. Sim. Então esse é o chamado, que na teologia vai dizer o chamado interno. É o chamado interno para a salvação. Né? Aí existe dentro da teologia duas visões diferentes desse chamado. Como assim? Que nós temos a escola arminiana e a escola calvinista, né? O calvinista vai dizer que esse chamado, né? Esse chamado é um chamado incondicional e só atende esses chamados eleitos. Mas a gente não vai se aprofundar nisso. Pode ser até um tema de um próximo programa. Né? Quem vai aceitar esse chamado é quem Deus já elegeu para a salvação. Opa! Então ele aceita esse chamado. Aí a escola arminiana, que é uma outra corrente teológica, outra visão, vai dizer que esse chamado, Deus chama a todos. E ele elege, segundo a sua presciência, conforme aqueles que ele sabia que iriam e atender esse chamado e iam aceitar Jesus Cristo. Então a eleição é com base nisso, né? Que se a gente falar de eleição, a gente pode também ser um tema de outro assunto, eleição, né? É polêmico, mas eu não vou me aprofundar aqui nas duas visões, mas eu estou só aqui explanando sobre elas para a gente entender um pouco. Sim, então, a escola arminiana vai dizer o seguinte, que esse chamado é para todos, né? É um chamado que acontece para todos e o homem, ele rejeita ou aceita esse chamado. Tem duas escolhas. Você escolhe ou você resiste o chamado, você resiste o chamado e não aceita, ou você atende o chamado. E a eleição está com base nisso, com base naqueles que Deus sabia que iria escolher, então Deus, pela sua presciência, ele elege. E a corrente teológica calvinista vai dizer o seguinte, que esse chamado, que é o chamado para a salvação que eu estou falando, é um chamado que só vão responder aqueles que Deus já de antemão predeterminou que escolheria,
que são os eleitos, né? Porque eleição todo mundo concorda que existe, né, Gil? Sim, A gente sempre ouve falar isso na igreja, não, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, sim. Deus me elegeu em Romanos, a palavra de Deus vai falar em Romanos 8, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, então existe a eleição. Mas as duas correntes teológicas divergem na questão de que esse chamado para a salvação, que é um chamado que pode ser resistido pro arminiano, e pro calvinista não, ele vai dizer que é um chamado irresistível, é uma graça irresistível, que a pessoa não consegue resistir a esse chamado, eles dizer atendem. não consegue dizer não. Não consegue dizer não. Esses que são os que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, e esses que são eleitos por Deus antes da fundação do mundo são os que vão aceitar esse chamado. Então é um tema aí, já deixa aí o spoiler, um tema para um próximo programa, se a gente quiser se aprofundar, né, nessa questão escatológica, né, do chamado. Mas vamos aqui ver a questão do chamado em si. Então há esse chamado interno, que é o Espírito Santo quem faz a todo homem, independente da corrente teológica, todos sabemos que a função do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado, então ele nos chama ao arrependimento, que é o chamado para a salvação, que nos leva até o altar de Deus e faz a gente aceitar Jesus. E como eu estava falando, não existe cristianismo por ser simpatizante. O cristão é aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É preciso. É preciso. Tem que ter esse primeiro passo. Então, há esse primeiro chamado, que é aquele passo que nós damos em direção até o altar de Deus, a nossa confissão pública diante dos homens, que nós estamos aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro chamado, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, esse chamado é para todo cristão, para todo homem. Mas há um chamado também específico. Há uma vocação, há um chamado para uma obra específica, um chamado personalizado para cada ser humano. Eu não vou ser... eu não vou ser a mesma coisa que você na igreja, né? Então. Por exemplo, uns são chamados para o diaconato, como você, diácono Gildo. Uns são chamados para presbitério, né? Pastores, né? Porque tem o presbítero, tem o pastor, né? Que já é uma função do presbítero, isso, né? Faz então, colocar em prática. Isso, porque existe o presbítero que pastoreia e existe o presbítero que não exerce a função pastoral, que não existe ordenação de pastor, existe uma função presbítero. De um presbítero que é vocacionado para o pastoreado. Como diz aqui o texto, que diz assim, ó, há pastores e mestres. Se você for levar para o outro lado, é a mesma coisa de você fazer uma faculdade, se formar e ficar esperando exercer aquilo em que você foi formado. O presbítero, né? Isso. O presbítero é considerado presbítero, mas ele só torna-se pastor. Pronto, quando o presbítero, ele coloca em prática, assume uma igreja. Pronto, o presbítero, ele é apto para exercer tudo que um pastor exerce. Mas ele não precisa ser necessariamente um pastor. Ele pode ser um presbítero e atuar, deixa eu ver aqui, sendo um mestre, ensinando, sendo um doutor, ensinando. Mas o que é que todo presbítero deve ter em comum? Apto para ensinar, tá lá. Né? Um dos requisitos do presbitério é esse, ser apto para o ensino, ensinar. Então, mas nem sempre, todo presbítero não vai ser mestre nem doutor, mas há um chamado específico a um presbítero, ao pastoreado, que nem sempre um pastor é mestre ou doutor, é uma vocação, um pastoreio é uma vocação, o vocacionado, e ao presbítero que ele se dedica ao ensino, né? Como diz lá, eu acho que em Coríntios vai dizer, aquele que se dedica no ensino é digno de louvor, aí vai dizer que é digno de ser reconhecido, né? Aquele que se dedica ao ensino se esmera, então tá lá nas funções do presbítero. Mas há um chamado específico
dentro da obra de Cristo, não só para essas ordenações, porque aí nós estamos falando de ordenações, mas há chamados, por exemplo, para louvor, para música da igreja, né? Eu já tentei todo instrumento, ouvi que não era meu chamado. O que me atrapalha às vezes nas cordas, instrumento de corda, são justamente as cordas. Justamente as cordas. Não consigo. Então, é muito interessante, porque a gente se acha no ministério tentando várias coisas, né? Então, você não vai conseguir identificar qual é o seu chamado se você não fizer o que Deus está lhe mostrando que precisa ser feito. Muitas vezes a gente vê as necessidades da igreja, porque assim, o novo convertido, eu vi até o pastor Felipe esses dias pregando sobre isso e falando, né? O novo convertido, para ele tudo é mil maravilhas. Ele não enxerga defeito na igreja, a igreja é perfeita. Tá chegando, né? Ele tá chegando agora, para ele tudo é perfeito, ele não enxerga os erros que às vezes nós que temos bastante tempo enxergamos. Isso é muito bom. Mas por quê? Porque ele ainda está deslumbrando o primeiro chamado, que é o chamado para a salvação. O Espírito Santo o Espírito Santo ainda está ali, ele tá ali só absorvendo, né? Porque é uma das funções dos ministérios ou dos dons ministeriais, né? Ou do chamado individual para cada membro, o que é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que está aqui. Então ele está se aperfeiçoando até Deus começar a fazer ele enxergar as necessidades da igreja. Aí quando esse novo convertido passa um tempo, ele começa a ver que a igreja não é aquele mar de rosa, não é tudo perfeito como ele achava que era. Ele começa a ver, opa, precisa isso, precisa daquilo, tá faltando isso. Então, quando ele começa a enxergar as necessidades da igreja, é aí que Deus está começando a despertar ele para um chamado. Porque é aí que Deus vai amadurecendo, mostrar o que precisa ser feito. Deus está mostrando, olha, se ele começa a enxergar e ele começa a ser um crítico, ele já não está tendo visão espiritual, já não está tendo discernimento espiritual. Mas quando ele começa a enxergar, por exemplo, a igreja está precisando, o louvor está tão arrastado, né? Só com músico, a bateria ali vazia, eu vou testar ali na bateria, eu vou tentar aprender. Aí a pessoa tenta aprender na bateria e diz assim, não tem quem evangelize, né? Eu vou evangelizar. Eita Deus. Né? Aí diz assim, opa, tá faltando um líder de jovem na igreja, né? Eu sou um jovem, estou na igreja, os jovens estão todos dispersos. Opa, eu enxerguei a necessidade. O que precisa ser feito? É mais um para criticar ou eu preciso ir lá e fazer e testar? Porque é aí que eu vou descobrir o meu chamado. Tem um comentário muito importante aqui da nossa querida irmã Raquel Edvils, ou então nosso irmão Edvils. Que ele diz, por isso que não se deve dar cargo na igreja ao novo convertido. É verdade, né? Isso é muito perigoso, você matar ele na fé, né? Matar ele na fé, porque ele ainda está ali sendo aperfeiçoado pelos outros que já tem o quê? Um chamado ou um dom ministerial, que é para o quê? Para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, justamente para que esse novo convertido chegue e ele possa ir sendo lapidado, sendo moldado por Deus, pelo Espírito Santo, através dos outros que já receberam, já descobriram o seu chamado, já estão atuando no seu chamado, ele ser edificado até que ele chegue à maturidade para ser vocacionado a uma obra, né? Porque Deus, ele não entra em desacordo com sua palavra. E quando ele fala lá do dever do diácono, do presbítero, né? É o quê? Que não esteja pouco tempo de fé, né? Que seja alguém maduro na fé. É que seja... Isso nós estamos falando de ordenação, mas vamos lá, para liderar um ministério, ser um líder de ministério, ser um líder na igreja, também precisa de uma certa maturidade. E nossa irmã está certa. Certíssima. A irmã Moura de Wilson. É por isso, minha irmã, que não se deve dar um cargo a quem vem chegando agora. Porque ele, às vezes, não tem a estrutura necessária, não tem o conhecimento, a maturidade necessária. Ele precisa ficar ali um tempo sendo aperfeiçoado, sendo lapidado por Deus, até que ele venha enxergar as necessidades e sentir no coração que ele deve fazer aquilo. E ele fazendo, nem sempre ele vai cair logo na vocação dele. Mas é fazendo várias coisas na igreja, tentando suprir as necessidades da igreja que nós se encontramos no ministério. É verdade. Nosso querido irmão Idalos, Pai Senhor, servo de Deus, nosso colaborador aqui dos nossos programas,
E o Dazo Oliveira, lá da IAP Horizonte, né? Isso. Qual você pastoreia. Ele diz assim: todos cristãos, sem exceção, têm um chamado. Segundo Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, né? Isso mesmo. É isso mesmo, irmão Dazo aqui cita um versículo. Cada um de nós temos um chamado, pastor Jonas? Temos sim, temos sim. Nós temos o chamado para a salvação, como eu já falei, Sim. né? E todos nós temos um chamado para a boa obra. Para Para alguma obra específica. obra Deus na nos igreja. ordena para alguma obra, Deus dá dons ministeriais, Deus dá capacitações através dos dons do Espírito Santo, para cada um exercer uma função e cumprir um propósito, para que o corpo bem ajustado chegue à unidade perfeita da fé. Glória a Deus. Mas aí, quando o nosso querido irmão Dazo fala sobre todo cristão tem um chamado, e ele cita o texto de 2 Coríntios, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, eu acredito que ele está querendo falar para nós aí, Diácono Gildo, e é bastante importante essa contribuição, da grande comissão, né? Sim. Que todos nós somos representantes de Cristo, somos testemunhas de Cristo e estamos comissionados a pregar o Evangelho. Isso aí é indiscutível. Todo crente deve ser o quê? Um pregador das boas novas do Evangelho, né? É por isso que existe chamado aqui, ó. Olha aqui o que vai dizer a partir do verso 11. Um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nem todo mundo vai ser um evangelista nato. Eu conheço evangelista nato. Eu tive com um na Mangabeira, um evangelista nato. É muito interessante, né? Ele sabe Vou até citar como o nome, entrar. Diácono Luiz. Diácono Luiz, uma Diácono benção, Luiz é uma um benção. evangelista nato. Ele é bom. Pronto. Então ele é um evangelista nato. Mas nem todo mundo vai ser um evangelista, mas... Assim como ele. Assim como ele, mas todos devem evangelizar. É diferente. Louvado seja Deus. Nem todo mundo vai ser um evangelista, vai ter aquele dom de evangelizar, de falar a palavra certa, de ir e de não ter vergonha, de Deus dar autoridade, ele falar, as pessoas aceitarem o convite, né? Nem todo mundo vai ser evangelista, mas todos devem evangelizar. É isso que o nosso querido irmão Hildas está falando. Nem todo mundo vai ser um pregador de púlpito, mas deve pregar o evangelho. Verdade. Na escola, no trabalho, aonde quer que esteja. Você não pode até não saber elaborar um sermão e preparar um sermão, mas você deve pregar o evangelho da sua forma, da sua maneira. Glória não se envergonhar, porque os tímidos, a palavra de Deus diz o quê? Que não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está conectado com a gente, nossa querida irmã Luzia Alencar. Obrigado, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Nossa irmã Raquel Freitas, está lá no Rio de Janeiro, conectado com a gente. Um abraço, minha irmã. Dislane Santiago, lá da IAP Horizonte também, né? Isso mesmo, a paz do Senhor, minha irmã. Isso, nosso querido irmão Júlio César também aqui conectado com a gente. Um abraço todo especial para você, meu irmão. E o diácono Eliel Rodrigues aqui também conectado com a gente. Um abraço para você que está chegando agora. Vai compartilhando esse programa, compartilha essa live. O programa é O que a Bíblia Diz. E o assunto hoje é sobre o chamado, né, pastor Jonas? Aí, Diácono Gildo, sabe como é que você não vai se encontrar no ministério, vai estagnar, não vai se encontrar seu chamado? Quando você passa aquele período de novo convertido, né? E você começa a enxergar a necessidade da igreja, e você começa a ser um crítico e cruzar os braços. Sim. Quando Deus te revela a necessidade, Deus te mostra a necessidade, é porque Ele quer que você faça. Verdade. Por exemplo, nós vamos ver Gideão, né? Gideão malhando o trigo ali. Eita Deus. Aí o anjo do Senhor vai até Gideão. Eu acredito que seria a última coisa que eu faria, era o que Gideão fez. Reclamar, né? Eu ia ficar assustado. Eu ia dizer assim, eu ia ficar assim maravilhado, poderia até correr se eu visse um anjo, né? Eu nunca vi um anjo, mas eu poderia até correr se eu visse um anjo, ou desmaiar. Gideão questionou várias coisas. O anjo do Senhor chega para ele e diz assim, Deus é contigo, Gideão. Aí ele disse assim, se o Senhor fosse comigo. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava aqui malhando trigo no lagar. Se o Senhor fosse comigo, o Senhor já tinha
eu já tinha era libertado meu povo da opressão. Me diz como é que tu é comigo? Fala Como aí, é né? que como é que você é comigo e eu tô aqui malhando trigo no lagar? Mas aí Aí, ó, Deus... ele já sabia da necessidade. Qual era a necessidade? Uhum. O povo estava sendo oprimido Opa. pelos gibeonitas, se eu não me engano. Estava sendo oprimido. Uhum. Vinham, roubavam suas plantações, roubavam seus animais e eles ficavam com fome muitas vezes e eles estavam sendo oprimidos, né? Estavam sendo roubados e aquela nação estava oprimindo. Até que ele enxerga a necessidade que precisa de um libertador. Opa. Mas ele não. Ele, ao enxergar a necessidade, ele fica inconformado. Mas o anjo do Senhor vem dizer: Deus é contigo, Gideão. Mas ele ainda questiona? Aí ele questiona mais uma vez. Ele diz assim: se Deus é comigo, então. Prova que Deus é comigo. Aí ele começa a pedir prova, né? Aí nós conhecemos a história. Aí depois ele é usado por Deus para. Qual era a necessidade? Precisava de um libertador, porque o povo estava sendo oprimido. E Deus usa ele com um exército de 300. Né? Todo mundo conhece a história. Tem até um louvor. Todo mundo conhece a história. E Deus vai eliminando, até que só sobra 300. Saiu a multidão, né? Soldado com ele. Isso. E vai aí, tirando. Quando chega para lutar, apenas... ele bota um exército numeroso para correr com cântaro, buzina, né? Quebrando cântaro e tocando buzina. Tem que ter chamado, né? Para isso. Isso, o chamado era para ele, mas ele tava malhando trigo e dizendo: o Senhor não é comigo, porque se eu fosse comigo, Deus já tinha me ajudado a libertar meu povo. Olha, ó, tá aí o chamado. Quando é que nós identificamos o chamado? Quando nós enxergamos a necessidade. Opa, há um comentário interessante aqui. Há muitos músicos, até eu conversando no retiro... Você viu o comentário aí do irmão? Ainda não. Sim. Ainda quando nós estávamos até no retiro de jovem, eu conversando com um dos nossos músicos lá, o baterista, o Daniel. Por sinal, foi um grande retiro, né, pastor? Foi um retiro abençoado de jovens. Para a glória de Deus, eu não tinha visto ainda um retiro tão... Muito. Eu ouvi falar muito bom. Tão espiritual, tantos jovens buscando a Deus ali, sendo batizados no Espírito Santo, né, falando em outras línguas, sendo renovados. Até quem não foi crente, que foi, aceitou Jesus, se reconciliou. Glória. Então foi, assim, maravilhoso o agir de Deus. E eu conversando com o baterista nosso lá, o Diácono Daniel, e a gente falando sobre isso, né, que muitos músicos nascem da necessidade e se acham na música. Né? Encontra o chamado ali. Encontra o chamado dele da necessidade. Por quê? Porque às vezes não tem quem toque. Aí ele vai, ele aprende. Deus aperfeiçoa. E Deus vai capacitando, vai aperfeiçoando, vai derramando o dom, né? Às vezes ele não tem o talento natural, como muitos têm. Muitos já têm o talento natural, já aprendem com facilidade. E se encontra no seu chamado, na música, no canto, né? No instrumento. E... muitos têm a vontade, né, pastor Jonas? E a vontade gera o Pronto. gera o chamado. Diferente. Né? A pessoa vai e se acha no chamado. E outros se frustram como eu na música. Tentei aprender violão, não consegui. Tentei aprender saxofone, não consegui. Mas você andou fazendo umas aulas aí, né? Arranho, eu lembro. Uma cifra fácil eu toco no violão. Saxofone só também lendo, só aprendi a tocar lendo, né? Então é diferente de quem é chamado para isso, né? Ele consegue se achar na música. E eu não, porque Deus tinha para mim outro chamado, né? Eu não me achei na música, tentei ser músico, não consegui. Aí antes de tentar a música, já vinha liderando o Ministério de Jovem, liderando o Ministério Masculino, né? Liderando PGs. E dentro das lideranças que Deus me deu, eu me achei no meu chamado, que era o quê? Ajudar pessoas, aconselhar, cuidar de pessoas. Então, esse era o chamado que Deus tinha para mim, específico para mim. Mas há um chamado específico para cada um. Né? Dentro da música, você se acha. Dentro do evangelismo, há o evangelista nato que surge como? Evangelizando. Ele vai se achar no chamado. Ele vai ter aquele dom natural, ou aquela capacitação espiritual diferenciada. Há pessoas que é diferenciado, que você conhece aí e nasceu para evangelizar. Aí é um evangelista. É verdade. Né? Deixa eu ver o comentário aqui da nossa irmã, voltando lá para o
Ela botou assim, ó, a pergunta. Uhum. Não é uma pergunta, é uma afirmação. O lagar não era o local ideal para malhar trigo. Não é verdade mesmo. Por isso ele duvidou? Não, ele tava Ah, malhando lá no canto errado? eu acredito, eu acredito que lá seria por conta da necessidade, né? Ele talvez Uhum. estivesse ali no lagar malhando trigo porque o, o- não havia outro lugar, eu acredito, né? Uhum. Ou se houvesse, estava sendo tomado, né? Por quê? Porque as plantações e o lugar ideal talvez tivesse sido tomado pelos gibeonitas, né? E ele tivesse lá. Por isso que ele tá tão indignado, porque não era o local ideal Tava de no malhar canto trigo, né? errado. Ele tava malhando trigo no lagar. Como E é que Deus é comigo nessa situação, nessa hein? situação, tendo que malhar trigo aqui no lagar, né? Então, eu acredito que mediante a isso ele está indignado. E ele vê a necessidade de uma libertação. E aí é onde o anjo chega para ele e diz assim, ó, pois Deus é contigo, Gideão. Ele quer te usar, né? Aí dá aquele estalo, É, opa, está precisando e eu vou e faço. É o ministério, ou a vocação, ou o chamado, ele surge disso, né? Ele surge de você tentar se achar fazendo várias coisas na igreja. verdade. Aonde surgiu tá sem mesário aí, tá sem mesário na igreja, eu vou lá e aprendo a mexer no som da igreja. Falando de mesário, eu fui pego de surpresa assim. Pois é. Um testemunho aqui, você falou agora. Pastor Kelso, né, foi chamado para fazer o seminário em São Paulo. E ele era o Ele era o mesário. mesário. Isso. Certo dia, o pastor tinha que viajar, ele disse, a partir de hoje é tu. Não sabia mexer em nada, meu irmão. Aí eu fui para lá. Passei 6 anos lá, meu irmão. Sendo mesário. Sendo mesário. Não sabia, mas fui aprendendo, aperfeiçoando. E me deu, assim, uma vocação de gostar De desse. gostar. Então, montei Um estúdio. estúdio, gosto de coisa eletrônica e... Você gosta da engenharia do áudio. Então, Da engenharia do áudio. começou Uma do necessidade. susto. Não Uma necessidade, tinha, uma necessidade, né? O mesário que tinha não ia ficar mais na igreja e você acabou assumindo. E lá você se identificou, gostou, e tanto é que montou um verdade, estúdio. E verdade. agora tá aí na engenharia do áudio, cada dia melhorando o seu estúdio, para que a gente isso possa mesmo. ter um áudio perfeito aí para os nossos irmãos. É verdade. Mas assim, pastor Jonas, será que nem em Gideão, será que alguns duvidam do seu chamado, pastor Jonas? Na sua Isso, opinião? há essa dúvida, esse temor, muitas vezes, De não saber. de não saber, porque na igreja local são muitas as necessidades, né? Uhum, E a gente às vezes se perde em tentar em fazer uma coisa e outra. verdade. E às vezes a gente entra nessa dúvida, senhor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, ou eu tentei e não consegui, me frustrei naquele ministério, não exerci com excelência. E a gente às vezes por fazer muita coisa, porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Pelas lutas, às vezes. As lutas, às vezes um ano que não foi tão bom para nós, a gente acaba Duvidar. por duvidar. Mas quando o Espírito Santo testifica na gente o que é aquilo que nós nascemos para fazer, eu acredito que o nosso chamado é aquilo que nos dá prazer na obra de Deus. Verdade. Né? Eu também, Diácono Gildo, eu posso lhe falar que, falando aqui do meu chamado, né? Surgiu também da necessidade. Né? A Mangabeira ia ficar... Verdade. Teve um remanejamento, né, pastoral, teve lá umas dificuldades e surgiu uma necessidade, né? E quando surgia a necessidade na igreja local, eu dificilmente dizia um não. Eu não gosto de dizer um não, principalmente para a obra de Deus. Verdade. Como você, quando eu estava no Curatá, você estava no ministério masculino e eu assumi o ministério masculino, não foi? Verdade. E eu não disse um não, eu disse um sim, vou assumir o ministério masculino. Aí saiu para pastorear. E nesses 2 anos, cuidando dos homens da casa de Deus, foi que, assim, surgiu
a necessidade e a igreja local viu a vocação. Porque assim, não adianta eu dizer que sou vocacionado se minha igreja local não enxergou essa vocação em mim. É verdade. Tem que ser confirmado, não só por Deus, mas pela sua igreja local. Há muitos aí que se dizem vocacionados, ou que se dizem vocacionados, mas que não veio de uma ordenação de uma igreja local. Então, é perigoso isso. Só nós enxergamos nossa vocação. Será que somos vocacionados mesmo? Quando só nós que enxergamos isso? É preciso alguém que está fora ver, né, pastor? É preciso. E esse alguém que está fora é Deus trabalhando. Né? Porque eu pedi uma confirmação, eu orei, disse, Senhor, surgiu a necessidade, eu sei que surgiu a necessidade, meu nome foi ventilado e vieram me fazer, me perguntar se eu iria. Aí o que eu pedi a Deus? Senhor, me dá uma confirmação, orando, eu pedi 3 meses, se eu não me engano, ou foi 2 meses, para dar a resposta se iria ou não. Nesse período, Deus foi confirmando através do quê? Da minha igreja local. O meu pastor local, que viu em mim, que me indicou, né? A minha liderança regional, que veio até mim e falou comigo, pastor Altevi. Então, a vocação não é vocação quando só você enxerga, mas os outros têm que ver a vocação em você. A sua igreja local, você tem que ser uma bênção na sua igreja local. Você tem que para você saber que você é um vocacionado para aquilo, Deus ele vai confirmar isso através da tua igreja local. Então, glória a Deus. Val Araújo conectado com a gente, um abraço, meu irmão. Pastor, vocação e chamado é a mesma coisa? Ou tem algo diferente? Bom, vocação, acabamos de falar sobre vocação. Isso. Aqui, ó, o texto vai dizer assim, ó. Há um só Deus e Pai de todos, a partir do verso 6 de Efésios, capítulo 4. Há um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e por todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido à parte mais baixa da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí o texto vai dizer no verso 11. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, esse texto vai falar que Deus deu dons aos homens. Então, a vocação, além do chamado, existe uma vocação. Sim. O que é o chamado, né? O chamado é aquilo que nós fazemos na obra de Deus. Por exemplo, há um chamado para evangelizar para todos. Sim. Todos somos chamados a evangelizar, mas existe uma vocação do evangelista. É aquele que é separado exclusivamente para isso. Missões. Quem é que faz missões? Todos, né? Todos devem fazer missões. Não é só missionário. Não é só missionário. Existe a missão local, a missão urbana, a missão rural, a missão interurbana, existe a missão transcultural. Existem vários tipos de missões. Você deve ser um missionário. O que é o lema do promessista? Um missionário no poder do Espírito Santo. Está na nossa lição. Todo cristão sendo um missionário no poder do Espírito Santo. É um lema da promessa. Então, todo promessista é um missionário no poder do Espírito Santo. Mas há aquele vocacionado para missões. Não é verdade? Todos nós devemos fazer missões. Mas vamos ver aqui. Lembrem de um missionário, nosso promessista. Agora. Vocacionado. Missionário. Fazer missão. Cite o atual, o mais evidente, está plantando uma igreja. O pastor Francis José. Isso aí. Pronto, vocação é isso. Vocação. Ele, quando chegou no Juazeiro, tinha poucos membros. Isso, ele saiu, plantou ele a muita gente. Ele plantou a IAP Juazeiro. Né? Ele chegou lá no processo de plantação. E de lá ele saiu para plantar Tapipoca.
igreja em Itapipoca, e tá lá com Quase 50, quase 40 e poucos membros 40 e poucos cadastrados. Então, ó, isso é uma vocação. Para o que? A obra missionária, a obra de plantação. Quem era que fazia isso? Se a gente olhar nos dons ministeriais, ou eram os apóstolos, né? O apóstolo Paulo plantava igreja, né? Isso. Então, missionário. é um missionário de hoje. Por isso que nós não usamos o termo... porque apóstolo, né? O apóstolo lá, ele fazia essa função, né? Mas ele também era alguém que era missionário. Que era missionário, mas também era alguém que viu e andou com Jesus, né? Eram os apóstolos, né? Exato. Então, foi contemporâneo. Mas eles faziam essa função de plantar a igreja, né? Então, ele é um vocacionado para aquilo. Aí, o vocacionado, por exemplo, um líder de ministério, ele exerce a função de pastoreio? Exerce. Sabe por quê? Porque ele pastoreia ali o rebanho dele. Qual é o rebanho dele? Um líder de jovens. É os jovens. Ministério feminino, as mulheres. Ministério de homem, os homens. Ministério de criança, as crianças. MMCA, crianças e adolescentes. Então, ele exerce a função de um pastor de um pequeno grupo ali. Mas o vocacionado, ele é aquele que é designado ao pastoreio de todos, né? Verdade. Ele pastoreia tanto os líderes quanto as ovelhas, né? Quanto os liderados, né? E esses líderes de ministério são o quê? São um braço do pastoreio. Por isso que tem até um livro, eu me esqueci de quem é esse livro, rapaz. Não é um livro, não, é um artigo. De um líder excelente. É o líder... que o líder excelente de ministério ou de pastor, aí é baseado no ministério de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. E é isso. A obra que a gente é chamado a fazer no corpo de Cristo e a vocação, que você é separado exclusivo para aquela obra. Como eu falei, todo mundo deve evangelizar? Deve, mas existe o evangelista. Todo mundo deve... todo cristão deve ensinar a palavra de Deus? Deve, mas existe, sabe quem? O mestre e o doutor. Que Verdade. É a vocação deles. Todo mundo deve... por isso que tem muito... por isso, assim, tem muitos professores de escola bíblica, tem muitos irmãos bons no ensino, mas tem aquele que se destaca, né? Você vê a diferença. Que é mestre, né? Vocacionado mesmo para aquilo. Vocacionado você enxerga. Você sente a diferença no estudo que ele passa, nas colocações, isso. Você vê, né, pastor? A igreja local deve confirmar, e a igreja local confirma, ela confirma a vocação. Nossa igreja é muito visionária. Ela confirma isso. Existe o mestre, existe o doutor. Todo cristão, ele faz missões? Faz, mas existe o quê? O vocacionado, que é o missionário. Para fazer missões, que ele vai, às vezes, além, né, das fronteiras estaduais, ele vai para outro estado, ele vai além das fronteiras municipais, ele vai para outra cidade, para outro município, ele vai além das fronteiras nacionais, vai para outro país. Verdade. Porque ele é o quê? Ele é vocacionado para aquilo. Para aquilo. Quem está conectado com a gente aqui é o nosso querido Berg Souza, seu companheiro de seminário, pastor Jonas? Berg Souza, Isso. Fiz seminário com ele, sim. Estava marcado aqui para participar com a gente do Palavra para Refletir, mas de momento ele teve umas dificuldades aí, até nosso querido irmão Alexian, falado com ele, mas não deu certo, adiamos para uma próxima data, meu querido Berg, mas creio que vai dar certo. Ele fala assim, se a igreja não vê essa vocação, o indivíduo não o tem. Parabéns pelo seu entendimento, meu amigo pastor Jonas. É isso aí. Né? Tá concordando aqui com a sua tese, né, pastor Jonas? É isso aí, é o nosso querido presbítero Berg Souza. Ele é presbítero, né, lá em Maranguape, na Igreja Assembleia de Deus, olha aí, nosso irmão. Também tem um trabalho interessante. Tem um podcast. Idcast. Né? Já fiz o spoiler aqui, viu, meu irmão? Já vi alguns episódios dele aí, do Idcast. Muito bom, meu irmão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido irmão Francisca Bandeira, conectado com a gente. Nossa irmã Quitéria da Silva também, a paz do Senhor, no nome de Jesus. Então, pastor Jonas, diferenciar o chamado da vocação.
Como a gente faz isso? Como a gente Bom, tende a fazer? A gente então, consegue fazer essa diferença? o chamado, todos nós somos chamados, né? O primeiro chamado que eu falei é o chamado para salvação, Só, né? o Espírito Que é um Santo me chamado chama. incomum para todos, né? É um Esse chamado, todos têm o é, direito. é um chamado assim, não, é um chamado comum para todos ali. Hum, Todo o corpo de Cristo tem um chamado principal que é o chamado para salvação. isso. E há o chamado para ministérios, que é aí onde se encontra a vocação das pessoas, né? O vocacionado se encontra nesses chamados ministeriais, dons ministeriais, ao chamado para um dom específico na música, né? Há um chamado para zeladoria. Há pessoas que desprezam, né, esses chamados aparentemente menores. Mas eu estava vendo esses dias o programa na TV Viva Promessa, Uhum. Promessas de Esperança. Pastor, eu me esqueci o nome dele, um pastor da cabeça branca, Você mandou até o do link. cabelo branco. Você mandou até o link, eu Rapaz, vi lá no grupo. que palavra. O zelo pela tua casa era a palavra. Tem uns programas bons, né? E ele disse que um irmão se achou na sua vocação no tempo de dirigente. Você se lembra do tempo de dirigente? Eu acho que você até foi do Croatá, né? Foi. Dirigente de não, perdão, igreja. diretor, né? O diretor da igreja. Nós tínhamos o diretor da igreja, né? Depois, nessa nova reengenharia pastoral, nós temos os pastores locais, né? E tem E não o temos os pastores locais. diretor de culto. Diretor de liturgia, né? E o diretor de liturgia. Mudou essa questão. Mas no tempo que existe o diretor de igreja, um irmão que ele achou a vocação dele em abrir e fechar a igreja. Ele chegava ali 1 hora antes, começava a orar, pedia a Deus interceder pelo culto, né? E tinha um prazer assim, enorme em abrir, fechar a igreja e um zelo por aquilo, né? Ele prezava por aquilo. E ele se achou nesse ministério. E às vezes a gente despreza a zeladoria, a limpeza da igreja. A gente despreza Mordomia. a mordomia, né? Voltando aí, sem tirar o seu raciocínio, no tempo que eu fui para a mesa de som também, era a mesa de som e a mordomia. Que você era o responsável, Isso, né? passei, nos 6 anos que eu passei, toda a programação abria igrejas meia hora antes. Isso. Eu ia para ensaio, para oração, abria a igreja para tudo. Rapaz, toda vida, meia hora antes da programação começar, Você estava lá na igreja. lá. Isso, porque eu também era o mordomo da igreja. Isso. Então, há uma vocação. Tem pessoas que acham sua vocação nisso. E esse irmão passou muitos e muitos anos ele falando lá, né, lá o apresentador do programa, falando que esse irmão se achou a vocação naquilo e ele tinha prazer naquilo e passou anos e anos até falecer nessa vocação. E é muito bom. Quando você identifica o seu chamado, você sente prazer naquilo, irmão Júlio. Verdade. Você sente prazer naquilo. Você se sente completo, você se sente realizado na obra de Deus. É muito maravilhoso quando nós entendemos o que nós somos chamados para fazer. É isso mesmo. E na necessidade, muitas das vezes, surge o meu chamado, o seu chamado, meu irmão. Então faça. Se você viu a necessidade na igreja, não cruze os braços, não espere que o pastor faça. Não diga, isso é responsabilidade do porteiro. Isso é responsabilidade do pastor. Isso aqui é responsabilidade do zelador. Não, se você vê a igreja suja, chegou antes, varra, meu irmão. Se você viu a necessidade, vai lá e faça. Quem sabe não é Deus te incomodando a você descobrir o teu chamado. Você fez. E fez com carinho, com amor, com zelo. Sentiu prazer em fazer aquilo. Talvez esse seja o teu chamado. Mas quando nós negligenciamos, cruzamos os braços, esperamos uns pelos outros, nós ficamos aquele crente imaturo, aquele crente que Paulo vai dizer que é o crente menino na fé. Eu não quero que vocês sejam como meninos inconstantes, né? Mas o que é que Deus quer de nós? Ele quer que nós cresçamos, né? Que nós possamos, como Paulo diz, ir para o alimento sólido. Opa, né? Chega de comer só mingau. Ficar só no mingau, só naquele mimimizinho, não. Vamos fazer a obra de Deus. E quem sabe, aquilo que você vê, enxerga de necessidade na sua igreja,
e que muitos não veem, você parece que diz assim, só eu que vejo isso? É só eu que estou vendo que está precisando fazer isso na igreja? Olha verdade. aí, teu chamado, Gideão. Né? Gideão, Deus quer te chamar. Deus é contigo. O anjo dizia para Gideão, Deus é contigo, e Gideão dizendo, se Deus fosse comigo, Gideão, o povo não estava mais sendo escravizado, não. Gideão resistiu, mas ele resistiu porque ele tinha amor pela aquela necessidade. Ele tinha amor, ele via a necessidade. Ele estava vendo o que o povo dele estava passando, né? E disse, Deus é comigo, porque tudo quando isso... Deus confirmou, e quando ele entendeu que Deus era com ele mesmo, ele foi. Ele não retrocedeu, foi. Verdade. Ele queria só uma confirmação, né? E quando nós temos... E olha que forte essa mensagem. É o zelo, né, pastor? É o zelo. Quando nós temos um chamado, Deus se responsabiliza pelo chamado. Ele chamou Gideão para o quê? Para libertar o povo. Isso e mesmo. Deus mostrou que era com ele, com 300 homens. Gideão não precisou nem lutar. Eles mesmos se confundiram quando quebrou os cântaros, tocou a buzina, e eles com tocha de fogo na mão gritaram. Eita Deus. Pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Era o que eles gritavam, né? Num coro só, os 300 homens. E é interessante... Interessante que ele gritava assim, né? Pela espada do Senhor e de Gideão. Por quê? Porque quem está no chamado não luta sozinho, Deus vai na frente. Aí disse, é o dobro, não pode. Vamos correr, gente. Vamos correr, porque eles são muito e começaram a se matar uns aos outros. Interessante, o barulho que eles fizeram, né? O esquema que fizeram de fazer barulho, eu pensava que era muita gente, né? Apenas 300 homens. Apenas 300 homens. Deus deu as estratégias. É isso mesmo. Deus, olha, quando Deus te chamar, e quando Ele te chama, Ele te vocaciona, Ele te dá as estratégias. Ele dá o suporte. Ele te dá a visão. Ele vai à frente. Você não luta só. Não precisa ter medo. Gideão temeu, mas quando Gideão foi, Deus mostrou que era com ele de verdade. Porque quando o anjo disse assim, o Senhor é contigo, Gideão. E Gideão diz, o Senhor é comigo, se o Senhor fosse comigo, eu estava lá malhando trigo no lagar. Meu povo já estava liberto disso aí. E o anjo, Deus é contigo, ele quer te usar, Gideão. E Gideão resiste ali, mas depois Deus confirma que é com ele de fato. E ele vai para cima com toda confiança, com as estratégias que Deus deu, e gritando, pela espada do Senhor e de Gideão. Porque não foi pela... Gideão só usou a espada depois que eles começaram a se matar, prendeu os líderes. Quase nem precisou, né, de usar a espada. Quase não usou a espada dele. Quem usou foi a de Deus mesmo. A gente vê que quando Deus se responsabiliza, que a gente vê também o chamado de Moisés, né? Deus abre o mar vermelho, Deus faz da coluna de fogo. Deus dá o suporte. Noite, dá o suporte. Deus dá o suporte. Se Deus te chamou para uma obra, de ser um músico na igreja, de ser um líder de ministério, e você tá achando pesado, tá duro, peça as estratégias que Deus dá, peça visão a Deus, Deus dá. Deus é contigo. Se Ele te chamou, não tema. Faça com amor, com zelo pela obra, pela casa de Deus. Deus vai honrar no tempo certo. As lutas vêm. Todo chamado tem suas lutas. Todo ministério tem seus espinhos. É espinhoso, mas também é lá que você vai sentir prazer na obra de Deus e que você vai se sentir útil no ministério. Verdade. Cada um tem um lugar. Deus tem um lugar para cada um de nós. Deus tem uma obra específica. Além do chamado para fazer sua obra, que é o chamado para evangelizar, que Deus manda ir por todo mundo, pregar o evangelho. É para todos. É para todos. O ensino, o ensinar a palavra, fazer discípulos. Para quem é? Para todo discípulo. Um discípulo deve fazer outro discípulo. Não tem essa. Não é só... O mestre, ele tem a vocação de ensinar. Mas trazer para o ensino... Mas o discípulo, ele tem um chamado. Qual é? Ide por todo mundo pregar o evangelho por todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei, né? Fazendo discípulos e ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei. Então, um discípulo faz outro discípulo, né? Todo crente tem que evangelizar, e há o vocacionado evangelista, como eu já falei. Um líder de ministério, ele exerce um pastoreio? Exerce. Mas existe o vocacionado, que é o pastor, que ele gerencia os líderes, ele pastoreia os líderes, e através do braço dos líderes, ele também consegue pastorear todos os liderados. Glória a Deus. Nosso querido Berg, ele fala... A gente falando sobre que não tinha dado para ele participar, ele diz, amém, meu irmão Gildo. Infelizmente, ele disse que eu tive que mudei de cidade, agora tá lá em Pacatuba, pastor Jonas.
Tá morando E em ele disse Pacatu. que caiu no mesmo dia de uma Santa Ceia, o dia que ele ia participar com a gente. Aí fica difícil para participar. Entendemos demais, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Eu creio que em breve você vai estar aqui. Vai que dá certo para ele vir aqui mesmo no estúdio. Será uma bênção, né? Ele Ia fazer a Era transmissão, né? remoto mesmo, era Isso. ele lá e o carro. Benção, meu irmão. Bênção de Deus. Não conheço, mas vocês conhecem e diz que é um grande homem, né? Tem um testemunho muito forte, O né? Alex me falou sobre o testemunho Ele tem um dele, é testemunho muito tremendo, né? forte. O irmão Berg é um milagre de Deus, né? Verdade. Um milagre de Deus, assim, que Deus fez na vida dele. É um testemunho muito forte. E ele precisa participar, assim, do Palavra para refletir, Precisa, porque né? ele tem um testemunho forte e ele tem uma mensagem também abençoada da parte de Deus, eu creio. Então, em breve, irmão Berg, presbítero Berg, a gente vai marcar novamente. Eu creio que dessa vez vai dar certo. Pastor Jonas, nós já estamos caminhando para os minutos final. Mas é tão bom, né? Falar Muito sobre bom, vocação, muito sobre chamados, sobre dons ministeriais. É bênção de Deus. É verdade. Dons e chamados, a mesma coisa. A palavra de Deus Vamos vai fechar dizer com que ele essa, deu né? dons aos homens, né? E a gente vai lá ver em Coríntios 14, ali 12, né? Falando sobre dons. E Paulo, ele organiza ali dons. Dons são capacitações para que a igreja também seja edificada. São capacitações do alto, são ferramentas espirituais, capacitações espirituais que Deus dá àqueles que estão buscando, né? E Deus dá também àqueles, não só que estão na busca ali constante, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele concede esses dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Já o chamado. Já o chamado é o que Deus nos chama para a salvação, é o chamado para uma obra específica de evangelizar. Nem todo cristão é um evangelista, mas ele evangeliza. Nem todo cristão é um missionário, mas deve fazer missão. É um missionário, assim, um vocacionado, né? Sai da sua cidade, do seu estado, do seu país, mas ele deve ser um missionário no poder do Espírito Santo. Ele deve fazer missões, né? É o chamado para caridade. Deus nos chama, através da sua palavra, ele nos chama a fazer várias obras, né? Mas há aquele que tem uma vocação para caridade. Já percebeu que existem pessoas que são vocacionadas para ajudar outras pessoas? É verdade. Né? Nós temos um amigo nosso aqui, que até nós ficamos até de convidar ele para um programa também, né? Rafael, isso, homem Celeiro do Amor. Ele tem um projeto Celeiro do Amor, ele ama fazer aquilo, é a vocação dele. Então, para você ver, todo mundo deve fazer caridade, mas existe um vocacionado até para caridade. Aqueles que você vê que é diferente. Que é diferente, ele faz ali, e ele tem um amor e ele exerce um ministério. Né? Verdade. Ele faz daquele chamado um ministério. O vocacionado é isso, ele faz do seu chamado um ministério. A mesma coisa, o evangelista, ele faz do evangelismo o seu ministério. Verdade. Ele vive para evangelizar. O missionário, ele faz de missões o seu ministério. O vocacionado é diferente por isso. Há o chamado que todos nós somos chamados a fazer e há a vocação. A vocação ele faz do chamado um ministério. Nem todos têm a vocação. Nem todos são vocacionados, mas todos são chamados. Todos são chamados, né? Todos são chamados. Para caridade, para o evangelismo, para a missão, para a oração, para o ensino. Todo cristão deve saber ensinar. Nem que seja o básico, os fundamentos da fé, deve saber ensinar. É verdade. Deve saber ensinar. Todo cristão deve saber ensinar. Agora, um presbítero, um diácono, ele é o apto para o ensino ali da igreja. Ali pode ser que nem todo cristão ele saiba ministrar um estudo bíblico, uma escola bíblica, preparar um sermão, mas ele deve ensinar outra pessoa, nem que seja os pilares da fé cristã, ele deve conhecer. Verdade. Né? E quando ele não conhece, por isso que a palavra de Deus diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se ele não conhecer, é capaz dele mesmo se perder. Do crente, eu tô falando do crente. É verdade. Agora, o vocacionado, o mestre, é aquele que faz do chamado para o ensino um ministério. Ele exerce com excelência. Ele faz daquele chamado para o ensino
ele faz um ministério, ele se esmera no ensino, ele vai nos originais, ele busca conhecimento, ele vai além, ele vai ali além do texto, da leitura e a interpretação do texto, ele vai ali no contexto cultural, histórico, busca ali o conhecimento dos textos originais, é o mestre. Ele faz o que? Do chamado para o ensino, o seu ministério. Esse é o vocacionado. Então, existe essa diferença. O chamado é para todos. O chamado para salvação, o chamado para evangelização, para caridade, para oração, para missões. Já a vocação é... Já a vocação é aquele que faz do chamado um ministério. Aleluia. A gente já teve, falando aqui da IAP Croatá, já saiu daqui mesmo, praticamente, quase 10 pastores, né, pastor Jonas? Muita gente já tiveram esse chamado, né? E através do chamado e a vocação, saíram para pastorear. Muitos, é uma né? igreja que tem igreja, abençoado, né, o reino de Deus, né? E não são, não, para vocês que não conhecem, não é grande a IAP Croatá, né? É uma igreja pequena, mas... que tem bastante membro, né? Lotadinha ali, apertadinha nos cultos. Agora mesmo, lá em Juazeiro, tem um pastor pastoreando que nasceu Gilcélio. aqui, né? Pastor Gilcélio. Saiu também daqui da IAP Croatá. Saiu daqui da IAP Croatá. Horizonte tem o pastor Jonas. Pastor Valdemir lá no Juazeiro. Valdemir também. Lá no Juazeiro. Na Mangabeira, pastor Jones. Kelso lá no... Kelso no Maranhão agora. Maranhão. Exatamente. Muitos pastores, né? Pastor Maurício já foi outro ministério, né? Pastor Maurício. Pastor Messias. Muitos pastores. Pastor Romildo. Muitos pastores. Praticamente quase 10 pastores. A IAP Croatá já preparou, mandou, né? Enviou para o campo. Né? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço. Então é isso, ó. Por isso que o texto vai dizer que Deus deu dons aos homens e uns chamou para apóstolos, para evangelistas, para pastores e mestres, para que todos cheguem à unidade da fé e ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então é para isso que a igreja se reúne, para que a gente venha ser, através dos dons ministeriais, que Deus distribui à sua igreja, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque não existe capacitação humana. Não é por Deus não me enxergou pelo meu curso de teologia ou pelo aquilo de bom que eu tenho, mas é porque Ele sabe, como o Gideão, que se nós se esforçarmos e se a gente atender ao chamado, Ele se responsabiliza. Ele capacita os seus, ele cuida no ministério, é espinhoso, é dificultoso, como foi com o Gideão, teve toda aquela desistência, né? Muitos soldados desanimaram quando viram o tamanho do outro exército. Gideão, até o pai, agora. E o Senhor, eu sou contigo, Gideão. Vai nessa tua força. E aí Deus mostrou. No final, o que foi? Gideão, a espada do Senhor e a espada de Gideão era o que eles gritavam, né? E a espada do Senhor fez com que Gideão fosse vitorioso. Aleluia. Um abraço aqui para nossa querida Maria Soares, nosso diácono Fidelcino Ferreira. Nosso irmão Alan Nunes, da rádio digital, acho que Digital Gospel. Eu tenho visto a programação deles, muito boa. Acho que aqui de Fortaleza, nosso querido Alan Nunes. A irmã Raquel, casal Edvilson, ela diz assim: tem um pastor em Rondônia, ele tem um carro de som, ele evangeliza e colhe alimento para doação. Opa, a vocação dele, né? Isso aí é um chamado, ele faz qual chamado? Ele anuncia o evangelho, né? Isso. Que é um chamado para quem? Para todo cristão. Colhe alimento. Ele colhe alimento e doa. E doa, né? Pronto, é chamado para caridade, abençoar o necessitado, né? É um chamado também para todo cristão. Deus não disse o quê? Jesus disse, se tu tem 2 túnicas, dá uma ao teu irmão que não tem nenhuma. É verdade. Então olha o que é que um vocacionado faz, né? Minha irmã Moura Edvilson. Isso. Né? Raquel Moura Edvilson. Olha o que é que um vocacionado faz. A vocação dele, ele faz do chamado comum, que é para todos, um ministério. Ele vive para aquilo, ele tem prazer naquilo, ele vai além do que os outros vão. Então, quando você vê alguém vocacionado, você vê um membro comum
que entendeu o chamado comum e fez daquele chamado comum o seu ministério. Verdade. Ele diz assim, eu vou viver para isso, eu vou fazer isso. Aí ele acaba sendo um vocacionado. O vocacionado é esse que enxerga a necessidade, ele faz o chamado comum, que é para todo cristão, e vai além. Ele faz desse chamado comum um ministério para a sua vida. Verdade. Ele vive para fazer aquilo. Glória a Deus. Chegamos no final do nosso programa, né? O tempo passou. O assunto é tão bom, né, Pastor Jonas, que a gente não vê nem a hora passar. Né? É verdade. Já queremos agradecer demais pela companhia de cada um. Mais um programa, o que a Bíblia diz, sempre um assunto abençoado, né? É o pastor, a irmã disse que é o pastor de Porto Velho. Ele mora em Porto Velho, esse pastor que faz essa obra. Que Deus continue abençoando nosso querido irmão. Pastor Porto, acho que é o nome dele, Pastor Porto Velho. Isso, que Deus continue abençoando ele, porque nós somos chamados para isso. Fomos abençoados para abençoar, né? Fomos chamados para abençoar, né? E através dos dons ministeriais, das vocações, das ordenações, o corpo de Cristo ele vai sendo bem ajustado, vai sendo edificado, até que todos cheguem à estatura do homem perfeito, que é o objetivo das capacitações ministeriais, dos dons que Deus derrama à sua igreja, a que todos cheguem à imagem de Cristo, a que todos cheguem à estatura de Cristo. Então, falar sobre chamados é muito bom. É algo maravilhoso, porque nós temos visto assim o cuidado de Deus, o zelo de Deus pela sua obra, pela sua igreja, né? É e quando a gente pensa assim, não tem quem faça, Deus levanta. E aqui é até um conselho, temos aqui alguns irmãos assistindo, obrigado pela sua presença, ficou até o final. Mas, irmãos, esse é o conselho. Se você viu a necessidade na sua igreja, não cruze os braços, faça com amor. Tem um cara que chegou aqui agora, quando ele vê a necessidade, ele vai lá e faz. Nosso querido irmão Alex. Esse é benção. Faça. Se Deus abrir os seus olhos e você está enxergando o que muita gente não enxerga, uma necessidade da igreja, da sua igreja local, vai e faça. Quem sabe não é Deus te mostrando o que você nasceu para fazer. Teu ministério na obra do Senhor. Vai lá e faça. E se você enxerga, pastor, mas eu enxergo muitas coisas, precisa disso, daquilo outro. Faça o máximo que você puder. Isso. E lidere alguém para lhe ajudar. Alguém para lhe ajudar. Isso. Não se sobrecarregue também. Chame outros para lhe ajudar. Dê a visão para outros. Irmãos, na igreja está precisando disso, daquilo. Eu vi essa necessidade. Vamos lá, vamos fazer. E você fazendo várias coisas, uma você vai se achar. Vai se achar. Como eu tentei várias coisas. Fiz várias coisas. Não deu certo na música. Né? Não deu certo. Outras deram certo, que foi liderar ministério, isso, que foi o que me levou ao ministério pastoral, porque um líder de ministério, é como eu falei, né, Diácono Gildo, ele é um pastor de menos pessoas ali, de um grupo reduzido. Reduzido. Então, um líder de ministério não deixa de exercer um pastoreado, mas existe a vocação que vai além do pastoreado, que vai além do pastorear um pequeno grupo de pessoas, que é pastorear todo o rebanho daquela igreja local. Então, esse é o entendimento. Um líder foi aonde eu me encontrei. Foi liderando um ministério. Verdade. Que era um ministério de homem, era um grupo mais reduzido, mas desse ministério veio a vocação pastoral. Né? Então você vai se achar fazendo. Veja a necessidade, não cruze os braços, é Deus te incomodando a fazer algo. Verdade. A irmã Raquel disse que vai me marcar com o vídeo lá do pastor. Faça isso, minha irmã, pra gente ver aqui. E o nosso querido irmão Alex é o homem do podcast, né? Fala aí, crente. Isso, aqui nesse mesmo... Não, local, no mesmo estúdio, mas só que em outro Facebook. Isso. É Missão ID Cristo. Esse é o Facebook, você vai marcando aí esse Facebook. Sábado, 3 da tarde, nosso querido irmão Alex está aqui. Benção de Deus. Com o podcast Fala aí, crente. Um tema abençoado, viu? Não perda, porque é maravilhoso. Então, pastor, vamos orar, né? Só resta agradecer a Deus por mais um programa concluído. Somos gratos demais pela companhia de cada um que ficou até agora, né? Conectado com a gente. É uma benção sempre que a gente... E aí, Diácono Gildo, vamos deixar aqui no ar logo o tema do próximo programa? Vamos fazer o quê? Sobre eleição? Nós não falamos ainda não, né? Temos quantos anos de programa? 4? Falamos sobre eleição? Acho que falamos. Falamos, mas faz muito tempo. Vamos ver aí, eleição. E aí?
É incondicional ou Isso. Deus elege pela presciência? Qual foi os dois temas que a gente... Aí nós vamos se aprofundar nas duas correntes, né? Arminianismo e calvinismo. É complicado, é difícil, é polêmico, mas eu vou assumir esse compromisso aqui com vocês. Pronto, vamos falar sobre isso aí no próximo programa. O que vocês acham, gente? É bom falar sobre eleição. É o tema do próximo programa. Não é sobre política. Não é sobre a eleição de política. Gente, não é sobre eleição de política. É a luz da Bíblia, né, pastor Jonas? Isso, a palavra de Deus diz que Deus nos elegeu. Aí nós vamos ver as duas correntes teológicas de pensamento. Aí vamos entender o que é, né? O irmão Berg disse que ele não vai perder esse programa. Então, irmão já Berg, temos eleição, Armino ou Calvino? Vamos lá, né? Sábado, próxima quinta, a partir das 20 horas e 30 minutos, né, pastor Jonas? Nós estaremos aqui. Falando do amor de Deus. Quando, né? Ele perguntou quando, é isso? Na próxima quinta, a partir das 8h30 da noite. Isso, nós estamos aqui falando do amor de Deus com esse tema, eleição, né, pastor Jonas? Eleição. Esse tema é bom. Presciência ou predestinação? É polêmico. Ah, rapaz. Muito bom o tema. Vamos lá e vamos tentar trazer um pouco das duas visões, né? Leidiane Nascimento, um abraço, irmã. Seja bem-vinda ao nosso programa. Nós chegamos no final. Lembrando para você que chegou agora, minha irmã, esse programa vai ao ar, como a gente falou, toda quinta, sempre a partir das 20 horas e 30 minutos. Se demorar um pouquinho, mais 8h40, por aí a gente está entrando no ar, falando do amor de Deus. Vamos orar, pastor Jonas, e agradecer a Deus por mais um programa concluído, meu pastor. Vamos orar. E Berg, você tem o seu posicionamento, né? Guarde aí para o próximo programa, que esse aqui já estamos concluindo. Conto com vocês aí no próximo programa, na quinta-feira, a partir das 8h30, falando sobre eleição. Marque aí na tua agenda esse mesmo dia da semana que vem e esse mesmo horário. Vai ser bênção de Deus. Vamos lá? Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela conclusão de mais um programa. Queremos te agradecer porque pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor tem nos concedido, Senhor, a oportunidade de todas as quintas, já há mais de 3 anos, indo para o 4º ano de programa, estarmos aqui, Senhor. E isso, Senhor, não é por nós mesmos, mas é porque o Senhor tem nos dado coragem de estar na rede social. O Senhor tem nos dado, tem nos iluminado pelo Teu Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra, para entendermos as Tuas verdades bíblicas, Senhor. Nós somos gratos. E te pedimos também, Senhor, a todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, que o Senhor abençoe, continue abençoando a sua casa, a sua família, dando, Senhor, cada dia esse desejo de conhecer mais a Tua palavra, de crescer na graça e no conhecimento de Deus. É o que nós te pedimos para os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham. Se existe alguém enfermo que está nos acompanhando, cura, Senhor, restaura a saúde. Se existe alguém aflito, alguém com doenças emocionais, psicológicas, Senhor, cura, restaura a saúde desse servo, dessa serva Tua. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado demais pela companhia de cada um. Deus abençoe a vida. Nos dê um restante de semana abençoado no nome de Jesus. Obrigado, pastor Jonas. Mais um programa concluído. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro com o tema Eleição. Glória a Deus. Amém.